Morro Agudo fez 70 anos, mas nossa cidade começou bem antes. Muitas histórias e acontecimentos passaram até chegar a sua efetiva emancipação política. Pensando nessa época, a Escola de Comércio fez um documentário, ilustrando de forma bem simplificada um pouco dessas histórias. Assista agora a nossa produção. Na Estrada dos Bandeirantes, os caminhos do ouro. Estamos em 1700. Notícias de ouro na região de Goiás levam os bandeirantes a adentrarem o interior da província de São Paulo, buscando um caminho que os levasse às novas jazidas. Com muita coragem e esforço, vão abrindo uma trilha que vai da capital em direção ao norte, passando por Jundiaí, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Casa Branca. Depois, a trilha toma a direção noroeste, onde hoje se encontram os municípios de Cajuru, Batatais, Franca e Ituverava. Nascia assim a Estrada ou Caminho de Goiás, conhecido na época como Caminho das Minas dos Guaiazes. Ao longo do caminho, alguns poucos homens se dispõem a enfrentar a rudeza do sertão e abrir pequenos roçados, e pousos foram aparecendo para oferecer comida e pousada aos viajantes do caminho de Goiás. Pouco a pouco, pequenos sítios foram surgindo, a trilha foi se tornando conhecida e o movimento por ela aumentou. Os roceiros que à sua margem se fixaram tinham que conviver muitas vezes com a hostilidade dos índios caiapós e paiaguases que por essas terras habitavam. Com o passar dos anos, à direita do caminho, foram aparecendo os vilarejos, recebendo toda a influência da proximidade com a divisa das Minas Gerais, e à esquerda dele ficava aquilo que os homens da época chamavam de o Grande Sertão Desconhecido. Deserto de homens. Por volta do final dos anos de 1700, a quantidade de pessoas que habitava a região era baixíssima. Matas virgens, capoeiras, campos, terras férteis existiam em abundância. Faltavam braços para desbravá-los e conquistá-los. No imenso território que ia do Rio Pardo ao Rio Grande, poucas centenas de pessoas que acabavam tragadas pelo Grande Sertão, um deserto de homens. Os entrantes. Início do século XIX. Grandes levas de mineiros chegam ao norte paulista devido à decadência das minas de ouro das Gerais. Com ousadia, apossavam-se das terras desabitadas, derrubando a mata e o cerrado, abrindo picadas na mata virgem, rasgando-se nos espinheiros e enfrentando tantos perigos e doenças, os entrantes vieram procurar no Grande Sertão do Rio Pardo novas perspectivas de vida, plantando roças e criando gado, empurrando a boca do sertão cada vez mais para o oeste. Construíram assim o seu novo lar, demarcando a olho a sua área. Fazendas e fazendeiros. 1812, setembro chuvoso, o casal de entrantes vindos de Minas Gerais, Francisco Antônio Junqueira e Genoveva Clara Diniz Junqueira, acompanhados da irmã desta, Helena Francisca Diniz Junqueira, e seu marido João de Carvalho, sob chuva torrencial, acampam para invernar, passar a estação chuvosa. Chegavam assim os pioneiros que fundariam aqui a Fazenda Invernada, primeiro núcleo de povoamento que daria origem ao futuro município de Morro Agudo. Dias depois, passada a chuva, saem para conhecer a região e na margem esquerda do Ribeirão do Rosário avistam um rancho. Nele, uma mulher sozinha. As febres e a miséria levaram todos os seus familiares, marido, filhos e escravos. E ela, por falta de forças,
enterrar o marido ao lado da cama onde dormira. Em troco de um cavalo, uma espingarda, um saco de mantimentos e um escravo, adquiriram a posse de muitos 1000 alqueires, parte da futura fazenda Santo Inácio. Começa assim o povoamento definitivo da região. O casal João José e Helena Francisca tiveram 8 filhos: Mariana Emília, Inácia, José, Rufina, Maria, Ana Claudina, Gabriel e Miquelina. O casal Francisco e Genoveva Clara tiveram 21 filhos, mas somente 7 chegaram à idade adulta: Maria Clara, João Francisco, Ana Bárbara, Genoveva Clara, Francisco Marcolino e Helena Gabriela Vitalina. Durante muito tempo, a Fazenda Invernada foi o principal núcleo político e social da região, constando do mapa da província. A casa-sede da fazenda, e conservada até hoje, foi construída pelo filho mais novo do casal, Francisco Marcolino Diniz Junqueira, apelidado já no berço por um viajante que passava de Capitão Chico. Ao longo de sua vida, por herança ou por compra de parentes ou de terceiros, foi ampliando as terras da Fazenda Invernada e aos poucos foi ficando conhecido como grande fazendeiro e caçador. Enquanto viveu, mandou construir a primeira capela no então chamado Arraial do Chapéu. Fazendas importantes. Enquanto isso, outras fazendas também se formavam, com seus respectivos núcleos familiares, contribuindo assim para o desenvolvimento da região. Entre elas, podemos citar especialmente Fazenda Marmelada, cuja primeira menção se faz em 1811, pertencia a Antônio José de Faria e abrangia as vertentes do córrego da Marmelada, de sua cabeceira, próximo ao Morro Agudo, até o Rio Pardo. Em suas terras hoje se situa a usina MB de açúcar e álcool. Fazenda Agudo e Lambari, cujo primeiro dono foi o entrante capitão Vicente José Parreira Lima, e estendia-se inicialmente da atual Via Anhanguera até o Rio Pardo, com cerca de 25.000 hectares. Seus netos, Plácido e Anacleto Parreira Lima, fizeram a doação de 217 hectares para a formação do patrimônio da Capela de São José do Morro Agudo, no então Arraial do Chapéu de 1851. Fazenda São Luís, cujo primeiro dono foi Mário Diniz Junqueira. No auge da época do café, agregava em sua sede cerca de 1000 pessoas, todas trabalhando na colheita do café e seu beneficiamento. Nela foi construída uma das primeiras usinas hidrelétricas do estado de São Paulo na década de 30. O Arraial do Chapéu. Enquanto os antigos entrantes conquistavam o sertão selvagem, constituindo suas posses e famílias, um pequeno povoado se formava nas proximidades do único acidente geográfico de destaque da localidade, um morro em forma de um chapéu com as abas apoiadas no chão. Historicamente, o chamado Arraial do Chapéu já aparecia nos documentos no ano de 1852. No início, era conhecido apenas como Chapéu, depois Arraial do Chapéu, São José do Morro Agudo e, finalmente, Morro Agudo. De início, pertencia ao termo de Batatais da comarca de Franca. Posteriormente, em 1892, passou à comarca de Nuporanga. Em 1910, a comarca de Orlândia. Em 1894, foi elevado a distrito. Para benzer a primeira capela, construída no terreno doado pelos Parreira Lima, foi trazido o padre Mansueto Ferrari, pároco de Ipuã, em 12 de março de 1869, a pedido do capitão Chico Junqueira, construtor e protetor da capela. Esse padre foi figura amada por todos e, com sua simpatia, tornou-se médico de todo o povoado e fazendas vizinhas.
Era chamado para dar extrema-unção, curar doentes, separar brigas, unir casais em desavenças, aplicava sangrias, chás, homeopatias, encanava braços quebrados e tudo isso de graça. Falava com acentuado sotaque italiano, era gordo, baixo e sorridente. Veio para benzer a primeira capela e daqui nunca mais saiu, vindo a falecer em 3 de junho de 1901, sendo sepultado na segunda igreja que foi construída na Praça da Matriz até a sua demolição. Finalmente, em 6 de janeiro de 1935, foi instalado o município de Morro Agudo, pelo então primeiro prefeito, o farmacêutico Milton Pereira Viana. No início, era apenas um sertão bruto, selvagem, desafiando os homens. Aos poucos, a força e a perseverança desses homens, forjados no duro labor diário, foi conquistando a terra, que mansamente curvou-se à nobreza daquelas personalidades austeras e foi dando seu fruto. Do fruto de seu trabalho incessante, o pequeno e humilde povoado foi devagar se agigantando para se transformar em peça importante na complexa engrenagem deste país que caminha em direção ao futuro. Da invernada ao século XXI, uma história de coragem, amor pela terra e fé na vida.